Hoje, o Brasil acompanha com expectativa a coletiva de imprensa sobre o misterioso desaparecimento dos 4 amigos em Icaraíma. As autoridades prometem trazer novos detalhes que podem mudar o rumo da investigação, marcada por reviravoltas, pistas contraditórias e muitas dúvidas que ainda permanecem sem resposta. A sociedade cobra justiça, as famílias aguardam por notícias concretas e os jornalistas estão reunidos para ouvir o que os responsáveis pela investigação têm a revelar. Será este o momento em que a verdade finalmente começa a vir à tona? Por isso, assista até o final, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de orar pelas famílias dos desaparecidos, que seguem vivendo dias de angústia e esperança. Está sendo periciado pela polícia científica. Doutor, é confirmado que neste sítio ocorreu a execução dos homens? Foi lá que eles morreram? Essa informação ainda não foi confirmada, está sendo averiguada. Mas há essa suspeita. Há essa linha de investigação, mas não foi confirmada ainda. E houve um trabalho da perícia antes de hoje naquele sítio que colheu outros projéteis de outros calibres? Sim, houve esse trabalho da perícia lá antes de hoje. No carro, doutor, a polícia conseguiu identificar alguma situação ou não? No carro, a perícia ainda está trabalhando nele. Até o momento, a gente não tem novas informações sobre o veículo. Doutor, por que a caminhonete foi colocada naquele bunker? A família que está sendo investigada, os buscariolos, eles teriam envolvimento com esse bunker? Tem alguma suspeita de ligação neles com esses depósitos clandestinos e na caminhonete que foi encontrada no local? Essas informações ainda a gente não podemos confirmar. Tudo está sendo averiguado, por que foi colocado lá naquele bunker específico, por que foi escolha daquela região. Tudo isso a Polícia Civil está averiguando para quando tiver informação exata, concreta, de como foi a dinâmica e o motivo que esse carro estava lá, a gente divulgar. Doutor, só voltando na questão do projétil achado hoje, anteriormente foram coletadas outras munições, passados quase 40 dias do crime. É comum que fosse encontrado só hoje ainda mais munições no local? É comum, porque lá é uma região rural, que a mata é extensa e dificulta o trabalho da perícia, da polícia, de estar localizando os estojos de armas de fogo. Existe suspeita de que esses corpos possam estar nesses bunkers, doutor, ou até mesmo nesses locais que foram periciados hoje, foram encontrados ali os estojos? Sim, há essas informações que possivelmente eles estão em bunkers e tudo está sendo averiguado. Doutor, a gente sabe que nenhuma hipótese é descartada, mas dado então o encontro do carro numa região ali a menos de 10 quilômetros de onde seria o pesqueiro, 5 quilômetros da onde seria a propriedade, os senhores acreditam que há a chance dos corpos não estarem no município de Caraíma? Nós trabalhamos com todas as possibilidades, nada é descartado. Enquanto não comprovar o que realmente aconteceu, tudo será averiguado, toda informação será processada e analisada pelos órgãos de segurança pública. Tem a possibilidade de estar em Caraíma e também tem outra linha de investigação que não esteja, mas a princípio nada foi confirmado ainda. Agora, a partir de amanhã, quais serão os próximos passos, visto que hoje foram achadas provas cruciais para a investigação? Sim, a investigação, desde o dia 6 de agosto, que ela se iniciou, ela vem avançando. E conforme a gente vai, junto com as outras forças de segurança que prestaram sempre muito apoio, juntando essas peças para depois chegar a um resultado final. E mais uma peça foi juntada, que as buscas de hoje deram esse resultado positivo e a gente vai juntando até chegar à conclusão final de todo o caso. Doutor, a polícia já sabe de quem pertence aquela propriedade rural onde o carro foi encontrado? Não, a polícia não tem essa informação ainda e isso será averiguado. Doutor, a respeito da caminhonete apreendida ontem, uma estrada, o que já foi trabalhado em cima dela? A pessoa que foi encontrada com o carro, que está presa, ela já passou por audiência de custódia? Há alguma investigação que aponte ela com relação com a família Buscariolo? Essas informações estão sendo averiguadas ainda. O flagrante de ontem foi encontrado uma Fiat Strada, de cor branca, com a placa adulterada. Aí o flagrante foi esse, e temos linhas de investigação que esse veículo trata-se de propriedade da família Buscariolo, mas nada foi confirmado ainda. Essa será
averiguada ainda essa Ele informação. passou por audiência de custódia, o rapaz? Foi preso? Eu não sei te informar. E o que ele falou para a polícia? Ele prestou já algum depoimento no momento em que ele foi detido? Prestou, mas essa informação é sigilosa. Agora, doutor, essas buscas que estão sendo realizadas, como a gente acompanhou hoje, tem alguma denúncia? Qual que é o critério para fazer uma busca? Essas buscas, a maioria delas, são feitas através de denúncia. Do que a Polícia Civil tem também é agradecer à sociedade, que tem colaborado muito com isso. E aí, conforme a denúncia chega, a polícia, juntamente com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, averigua a veracidade, a procedência, se realmente, de fato, tem alguma procedência de verdade, e aí então aciona uma busca mais especializada. Procede a informação de que foram encontrados galões de combustíveis em um dos carros de um dos filhos do Antônio Buscariolo? Não tive essa informação ainda. Vamos lá. Agora o Tenente Marçal, do Corpo de Bombeiros. Tenente, fala pra gente sobre o trabalho das buscas neste momento aqui na região. Bom, de acordo, né, com o acionamento feito pelo Dr. Thiago, a gente mobilizou a equipe de Umuarama ali e já foi feito o acionamento do GOST, a equipe especializada lá de Curitiba. Também a gente teve um apoio de um militar de Cianorte para reforçar aqui com a gente. Então, de acordo com as informações que o delegado nos repassa, os pontos de interesse que eles nos repassam, a gente vai até o local, faz a varredura com o cão, né? E aí, uma vez que não foi encontrado nada, aquela área passa a ser descartada. A gente faz um mapeamento da área, os pontos onde o cão passou, o militar que vai ali passando esse cachorro, ele vai com o GPS ali plotando os pontos, e depois que passou, a gente já descarta essa área que com o cão não foi encontrado nada. Doutor, qual que é a dificuldade, dado o avanço do tempo em que as vítimas supostamente teriam sido assassinadas, para que os cães de faro, que até trabalham mesmo com restos mortais, consigam performar bem? Bom, uma das dificuldades é o tempo que já se passou, né? Conforme vai se passando o tempo, a tendência é que esse odor ele vai ficando cada vez mais fraco. Ele muda, né, conforme o passar do tempo, mas também ele vai perdendo essa intensidade. Uma outra dificuldade que a gente tem também é o seguinte, a gente fala lá que é como procurar uma agulha no palheiro, mas a gente ainda está procurando o palheiro, para depois procurar a agulha. Então, as áreas onde o cão passa, ele tem que sentir o odor. Então, esse odor, às vezes, o vento tira um pouco, né, da região ali. Temperatura interfere. O próprio cão, o comportamento dele no dia acaba interferindo um pouco, mas se ele passar, se ele sentir, o mínimo que seja, né, uma porção desse odor, ele vai acusar ali, ele vai mudar o comportamento, ele vai seguir na direção do foco principal do odor. Mas até o momento a gente não teve nenhum comportamento diferente do cão que indicasse alguma área que pudesse levantar a atenção. Tenente, em relação a esse processo de buscas, né, os cães continuam ao longo de toda a semana aqui, amanhã eles estarão, tem uma previsão de quando eles devem encerrar o trabalho? O trabalho que é feito com o cão, ele extenua muito o cão cansa bastante. Então, um dia quente como hoje, então a gente tende a passar o cão onde tem um ponto mais, uma informação mais, vamos dizer assim, um pouco mais precisa, onde as denúncias, né, que o delegado recebe ali nos repassa, os pontos de interesse. Uma vez que não tem um ponto específico, uma informação mais precisa, a gente recolhe, né, as equipes e fica em prontidão aguardando. Então essa equipe que veio de Curitiba vai permanecer aqui em Umuarama em prontidão. Assim que a equipe da Polícia Civil, né, o delegado tiver mais alguma informação e nos acionar, a gente vai estar aqui de imediato. A princípio amanhã então não tem nada confirmado? Por enquanto, para amanhã as equipes de cães ficam recolhidas. Agora o Tenente Schneider, que é comandante do pelotão da Polícia Ambiental de Umuarama, que localizou o veículo soterrado no bunker. Primeiramente, Tenente, parabéns ao trabalho de toda a sua equipe, que logrou êxito em localizar este veículo, que assim já é uma ajuda a mais, um ponto a mais para a elucidação de todo esse caso. Obrigado. Boa tarde a todos os senhores. Eu agradeço à imprensa pelo trabalho que tem fazendo, tem divulgando nosso serviço também, tem informado a comunidade, toda a população do Brasil inteiro, acredito eu, até fora. A gente está tendo esse retorno e também estão nos auxiliando nas questões aqui. Porque a partir do momento que a Polícia Militar Ambiental, através do Batalhão de Polícia Ambiental, do Polícia Militar do Estado do Paraná, localizou a caminhonete, os direcionamentos mudaram bastante, igual a senhora acabou de falar, evoluiu muito. Então, nós tivemos, depois de algum tempo de buscas ali, conseguimos avançar bastante. Tem muita coisa que está sendo avançada
A Polícia Civil está fazendo uma investigação muito grande, mas é bem sigilosa por conta dos fatos. É necessário isso também. Então tem muita coisa que a gente tem de informação que a gente não pode estar repassando para os senhores nesse momento. Por exemplo, ontem, a hora que a gente falou que terminou as buscas, era meia-noite, eu, Cabo Cleverson, que é o que estava na situação da localização, Cabo Eritol, alguns outros policiais ambientais, continuamos fazendo diligência, continuamos recebendo informações da própria população, repassando mais algumas coisas. Tem algumas coisas chegando via órgãos de imprensa para nós. Nós temos que canalizar todas as informações. Pode ser que a informação já esteja conosco, só que como muitas informações, nós estamos filtrando, estamos direcionando os nossos esforços para que, pela nossa experiência, nosso know-how, nossa expertise nessas buscas de área de mata, possa estar localizando o quanto antes. Então, a Polícia Militar Ambiental do Estado do Paraná vai continuar nessas buscas. Eu posso afirmar que se esses desaparecidos, estiverem na região ainda, vai ser localizada. Agora, tenente, o que contribuiu para que vocês chegassem até aquele bunker? Era uma operação? Vocês já estavam contribuindo com as investigações? Tem também uma carta, a princípio, que entrou na história. O que contribuiu para que vocês chegassem até o local onde a caminhonete estava? Igual eu falei, muitas informações eu não posso repassar por questões de sigilo, questões de proteção também, enfim. Do que eu posso falar, a expertise, a experiência do policial ambiental, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, até o nosso comando antes, o capitão Alcimar, da terceira Companhia Ambiental de Maringá, Tenente Coronel Álvaro, comandante do batalhão, dando todo o suporte para nós, até fazer um adendo, o próprio secretário, ele já disponibilizou para as buscas, o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Hudson, disponibilizou vários materiais, coisa de tecnologia, assim, se falar bem popularmente, coisa de filme, que os senhores nem fazem ideia, só que a gente não pode falar o que está sendo usado, porque posteriormente a gente pode precisar disso lá na frente, numa outra investigação, num outro caso, e daí eles vão se prevenir contra isso. Então, o governo do estado investiu muito em equipamento nos últimos meses, anos aí, então a gente está com coisas assim absurdas auxiliando também. Então, o que eu posso falar bem de forma genérica seria isso, só que na sexta-feira foi um empenho da equipe do Cabo Cleverson de Cabo Eritol, da Polícia Militar Ambiental de Umuarama. Eles desceram num ponto que eles não tinham informação da carta, para a nossa equipe da Polícia Militar Ambiental não tinha essa informação. Eles desceram num ponto, eles já estavam nas buscas anteriores muito tempo, até o próprio cabo ali teve um dia de folga que ele auxiliou a gente. Eu estava de férias uma vez, a reportagem fazendo contato fora do país, a gente trocando informações, auxiliando, fazendo ligações para estar diligenciando, para estar apoiando a Polícia Civil, Polícia Militar do Estado do Paraná, o próprio Corpo de Bombeiros, para estar localizando. Então nós estamos super empenhados. Nesse meio tempo nós temos toda a demanda ambiental, que o nosso pelotão tem de 39 municípios, várias comarcas. Nós fizemos várias apreensões de droga no último mês. Acho que são 4 apreensões, apreensão de mais de 1 tonelada, apreensão de cigarro, de caminhão adulterado, mais de R$1 milhão. Então nosso serviço não para, nós temos que fazer concomitante. E eu não posso pegar todo o efetivo que eu tenho da Polícia Militar Ambiental e aplicar na data de hoje. Amanhã acontece alguma coisa, tem mais algum serviço que a gente não sabe, a gente não consegue prever. Eu tenho que ter essa gestão de equipamentos, gestão dos policiais especializados na área de mata, porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, é imprevisível. Então eu tenho que segurar um pessoal descansado, um pessoal em condições para que, se eu precisar fazer mais relacionamento, venha. Na própria sexta-feira veio um policial de folga, estava de folga, veio auxiliar a gente porque a gente tinha algumas informações. Na sequência, retomando a pergunta da senhora, como que foi achado? A equipe chegou num ponto, desceu da viatura e foi andando na mata, olhando um ponto, olhando outro. Foi em torno de 1h45 a 1h50 marcado, eles caminhando em torno, começou meio-dia e 40, andando no meio da mata ali, procurando, porque, igual eu falei, não posso dar muitos detalhes, mas andando, chegou num certo ponto, falou, aqui pode ser que tenha alguma coisa, tem um bunker, pega a pá. O cabo pegou, deu a pasada, opa, esse barulho tá diferente, então vamos ver o que tem aqui. Foi aquele primeiro vídeo que a gente fez, divulgou para toda a imprensa, fez toda a transparência da ocorrência ali, e foi localizada a Fiat Toro. Feitas as escavações, a gente viu lá no local, perícia fez até uma parte, falou que estava tudo periciado, que dava para auxiliar. O capitão estava no local na sexta-feira, capitão Alcimar, comandante da 3ª CPM de Maringá, né, da Polícia Ambiental, falou, o primeiro maquinário chegou, da Prefeitura Municipal aqui de Caraíma, chegou, não conseguiu retirar o carro, porque passa um riacho, a gente não poderia ir um pouco mais, o maquinário chegou na capacidade máxima ali, que tinha um riacho que poderia cair, a água poderia estar entrando no rio lá, então poderia soterrar ainda mais o carro. Nisso, parou os maquinários, os agentes de segurança pública ali de várias forças tentaram fazer mais umas escavações.
para fazer essa remoção. Chegou um maquinário maior, fez aquilo ali. O perito fez o serviço dele no carro, fez lá dentro do bunker. Na sequência, liberado para nós, a Polícia Ambiental entrou, localizou mais alguns objetos. Foi retirado, foi passado para a perícia para eles seguirem com as investigações. O carro, a perícia fez toda a perícia ali. Na sequência, a gente achou mais um item lá depois da Polícia Civil. A perícia teve vistoriado todo o carro. A hora que a gente foi guinchar para cima do guincho, guinchar para cima do guincho é pleonado, mas foi fazer essa remoção, localizamos mais um estojo ali, mais um material que foi feito daí a apreensão e entrega também para as perícias. Acho que respondi um pouquinho mais para a senhora e completei bastante informação, que é o que a gente pode falar no momento. Se tiver mais alguma pergunta, estou à minha disposição. É importante esse que o senhor falou, a questão da carta, que a gente percebe que algumas pessoas acabam colocando e descredibilizando o trabalho da polícia, dizendo que isso foi o motivo da carta. Então, o que o senhor trouxe aí são informações importantes. Parabéns a toda a equipe. Obrigado. O próprio capitão Alcimar, na sexta-feira, concedeu entrevista a um dos órgãos de imprensa que estava lá ainda foi até meia-noite que ficaram lá, né? Até as 2 da manhã. A equipe da Polícia Ambiental foi a primeira que achou lá, desde o meio-dia empregada, foram as últimas equipes junto com o Dr. Thiago aqui de Caraíma. A equipe dele ficou lá, todas da Ambiental ficaram. A gente foi sair de lá do local, era 3h40, 4 horas da manhã. Então, não parou, a gente continuou ali, deu uma descansada, somos seres humanos, igual os cachorros. Não adianta empregar o cachorro 72 horas, 3 dias seguidos, que não vai ter resultado. Voltamos ontem, hoje teve mais um resultado aí das munições que foram achadas ali nos locais com auxílio ali dos policiais, acho que foi o pessoal da equipe da Ambiental também, que achou ali no primeiro momento, né? Foi já passado para a perícia foi no local, está fazendo um serviço aí todo impecável também. Tem muita coisa que eles fazem que a gente não pode divulgar, tem muita coisa que a Civil faz que não pode divulgar, tem coisa que o bombeiro está fazendo, que a Polícia Ambiental está fazendo, que são linhas de investigação, igual o doutor falou agora. Então a gente tem que tomar também cautela para a gente não falar aqui e não acabar atrapalhando nossos próprios serviços. Tenente, Então, em relação ao trabalho de bunkers, né, a gente sabe que Caraíma conta com muitos bunkers por ser rota de tráfico, né, e de contrabando também. Desde o começo da história era citada a possibilidade de os homens estarem escondidos, os corpos talvez. Esse trabalho em relação a bunkers estava sendo feito pela Polícia Ambiental desde o início, ou vocês intensificaram agora, em dias antes ao que foi achado o carro? Está intensificado, foi numa sexta-feira, eu lembro que fizeram contato com nós, porque nós temos uma apreensão aqui na região, que foi no ano de 2022, 2023? 2022, né? 2022, de 5 toneladas de maconha ali, 5 toneladas, 280 quilos, salvo engano. A maior apreensão da Polícia Militar do Estado do Paraná naquele ano foi dentro de um bunker. Então, nós tínhamos já esse know-how, queriam ir até esse local. Foi repassado, eu estava me preparando, enfim, não veio o caso, eu estava indo viajar. No dia seguinte me ligaram, eu estava viajando já, foi passando as informações, o Cabo Cleverson de folga, veio, auxiliou. Então, tem alguns direcionamentos que nós contribuímos também com esses bunkers. E as equipes da Polícia Ambiental, então, vão continuar em apoio aí às buscas? Sim, igual eu acabei de falar agora há pouco, as equipes da Polícia Militar Ambiental, pelotão de Umuarama, vão estar até o final. Se esses corpos estiverem na região, estiverem soterrados ali, tiver alguma outra informação também, que a população começou a repassar bastante coisa para a ambiental, que viu que nós viemos, nós estamos super empenhados, a população vê isso, viu? Os senhores acho que chegaram aí nos locais lá, como que foi. Eu gostaria que algum dos repórteres falasse como que é o local que foi localizado a touro, o quão difícil chegar lá. É imaginável chegar num local desse? É muito difícil, muito difícil. E uma área muito extensa, quem conhece muito bem a área para ter escondido lá. E também vale ressaltar, né, que o Cabo Cleberson, que é da equipe que encontrou o veículo, é da região e conhece muito bem a área, né? Então, que essa carta não tem nada a ver. Inclusive, essa carta começou a aparecer nas redes sociais depois da notícia da localização da touro. É bom que isso deixe bem claro isso, né, Tenente? É igual o capitão Alcimar falou na sexta-feira, a Polícia Militar Ambiental só tomou conhecimento dessa carta depois que a touro já estava localizada. Delegado, se o senhor pudesse falar sobre essa questão da carta para a gente entender se a carta ela é tratada como objeto de investigação oficial ou não, se de fato trata-se de um item irrelevante para a investigação de vocês. Não, a carta chegou ao conhecimento, nos entregaram essa carta, a Polícia Civil fez a apreensão, de imediato eu fiz diligências em cima dessa carta e a história da carta é essa. Mas ela é tratada como elemento oficial ou não? Sim, é tratada como elemento oficial de investigação. Mas não é confirmada que ela ajudou então a achar o carro.
Não, não tem essa confirmação. A carta mostra uma localização, mas uma localização bem ampla. Doutor, agora no inquérito, são... Tá, esperar ali. Tá. Doutor, agora no inquérito são citados os nomes dos outros filhos ali do Antônio Buscariolo. Eles também são considerados foragidos, são investigados. Como que está? Além do Paulo Ricardo, cita ali Carlos Henrique e Carlos Eduardo. Eles também estão sendo investigados por este crime, doutor? Tem investigações que eles não são foragidos, mas a investigação está olhando todos esses nomes. Doutor, só para esclarecer sobre amanhã, equipes irão a campo fazer buscas ou vocês vão concentrar as diligências internas, já que a princípio o Corpo de Bombeiros não vai entrar com cães? Igual eu expliquei, primeiro nós precisamos colher as informações, verificar as informações e depois de verificar a gente aciona o trabalho do Corpo de Bombeiros, que é um trabalho mais especializado. E as equipes vão em campo amanhã, mas para verificar se a informação procede. Verificada a informação, ela tem procedência, tem um X de veracidade, serão acionados os bombeiros. Okay, muito obrigada pela entrevista. Pessoal, vocês acompanharam aqui, então, a coletiva de imprensa do comandante da Polícia Ambiental de Umuarama, que localizou a Fiat Toro na tarde de sexta-feira, doutor Tiago, que é o delegado aqui de Caraíma, que está à frente das investigações, e também o tenente Marçal, que é do Corpo de Bombeiros de Umuarama, que também segue aí nessa força-tarefa para encontrar os desaparecidos.